Nós estamos aqui desde o começo da programação falando de um tema que nós vamos conversar agora, mas que é fundamental. É com relação ao uso irracional, inadequado de alguns medicamentos, né? Que hoje metade da população faz isso, né? É verdade. A facilidade de ter acesso a esses remédios, às vezes, muitas vezes sem até a prescrição médica. O problema é que, assim, uso indevido, uso excessivo, subuso desses medicamentos acontece com muita frequência. Isso traz riscos graves para a saúde, mas quem vai conversar com a gente sobre esse tema aqui no Notícias do Bem é a farmacêutica Ruth Moura, que já está conosco. Ruth, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Que bom recebê-la. Obrigado pela disponibilidade em nos atender para falar a respeito desse tema que é tão importante que a gente acha que precisava falar mais, inclusive, a respeito dele, né? Muito bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Quero saudá-los também aí na paz de Cristo e me sinto muito honrada pelo convite, mas principalmente por poder aí contribuir, né, com o bem-estar da saúde, né, de toda a nossa comunidade, de toda a nossa sociedade. Então, muito obrigada, né, a vocês que tão gentilmente me estenderam esse convite e espero poder aqui contribuir, né, de forma significativa para a saúde. Muito bom, que bom, né? A gente também se sente honrado em ter sua participação aqui com a gente. E para esclarecer esse tema, que a princípio parece não ser tão grave assim, né? Hoje você entra na farmácia e você encontra infinitos medicamentos, muitos ali tão facinho da nossa, tão próximo da nossa mão, para só nem passar pegar pelo balcão mais, né? E passar no caixa. Qual que é o perigo, né, dessa automedicação, desse uso, às vezes, muitas vezes indevido de medicamentos, hein, doutora? Sim, então, uma das situações que a gente inicialmente pondera, né, é que em todo estabelecimento onde nós pegamos este medicamento, sempre tem um profissional habilitado para orientar, para tirar as dúvidas, que é o farmacêutico. Então, eu já inicio a minha fala recomendando isso, porque, de fato, quando a gente chega numa farmácia, a gente tem ali o medicamento à nossa disposição. No entanto, é válido aqui a gente destacar que esse medicamento é uma droga, apresenta substâncias químicas, claro, que nos traz o bem-estar, que nos traz aí a recuperação da nossa saúde, a prevenção, muitas vezes, né, mas assim, né, a cura, o tratamento, mas é importante entender que ele tem substância química, né, por isso ele deve ser, então, adquirido quando, né, simplesmente não tiver uma prescrição médica, o que é muito importante, ou de um profissional habilitado, que ele tenha uma orientação profissional que possa assegurar, né, o uso desta medicação. Então, pegar esta medicação simplesmente é um risco, tá? Porque o tomar de forma não orientada, né, fora da dose adequada, de forma indevida, né, durante um período previsto para aquele tratamento, isso traz riscos muito sérios para a saúde, tá? Nosso organismo de uma maneira geral. Então, é sempre importante, né, buscarmos esta orientação. Às vezes é uma medicação simples, é um medicamento simples, mas pode trazer riscos muito sérios para a nossa saúde. E em muitos casos, né, Ruth, o farmacêutico responsável, o farmacêutico que está lá no local, ele pode também fazer esse acompanhamento e pode dar as informações necessárias para o uso correto, não é? Correto. Hoje nós já temos dentro das farmácias, algumas farmácias já disponibilizam do chamado consultório farmacêutico, aonde o farmacêutico pode atender, né, de forma um pouco mais restrita este indivíduo, este paciente, tá, para que ele possa ter um atendimento e as orientações devidas. Mas, independente deste consultório, o importante é sempre ele pedir para falar com o farmacêutico, né? Hoje nós temos uma lei, a 13.021, que assegura, né, o profissional farmacêutico durante todo o período de funcionamento de uma farmácia. Então, é muito importante, mesmo que seja a medicação mais simples que seja, né, mas a gente buscar a orientação deste profissional. Eu vou pegar um analgésico simplesmente, um paracetamol, mas quais as implicações?
Qual o motivo de você estar pegando este paracetamol? Ah, é uma dor de cabeça, mas qual a origem desta sua dor de cabeça? Tá? Por trás disso, pode ter aí um episódio muito mais sério do que uma simples dor de cabeça, não é? Então, é muito importante que, ao fazermos, ou ao adquirirmos, melhor dizendo, qualquer medicamento que seja, nós tenhamos desta clareza de que por trás deste nosso mal-estar pode ter algo que precise de uma orientação profissional e muitas vezes de um médico, de exames, né, sejam exames de imagem, sejam exames clínicos laboratoriais, tá, para que não mascare o quadro que pode estar, né, por trás dessa simples dor de cabeça ou qualquer outro sintoma, dor de estômago, né, e assim por diante. O uso indevido, então, e de uma forma, muitas vezes, recebida a orientação de um vizinho, de um amigo, isso pode nos levar a prejuízos muito sérios, como eu já comentei anteriormente. O assunto é tão sério que existe o Dia Nacional, né, do Uso Racional de Medicamentos, que é no dia 5 de maio. Nós estamos aproveitando ainda essa semana para a gente trazer esse tema, né, para alertar a população, alertar a todos quanto a esse perigo. Agora, eu queria até perguntar, assim, Ruth, tem um remedinho que a gente compra que é muito comum, todo mundo tem em casa, acabou, já vai e compra, que é o tal daqueles para digestão, né, o Eno, omeprazol, os antiácidos, né? É tão comum a compra desses medicamentos, é tão comum as pessoas terem no armário. E eu queria até fazer um alerta quanto a isso, né? Porque pode usar mesmo assim? Qual que seria a orientação para esses medicamentos, Acho né? que tem grupos aí, né? O antiácido, o tal do analgésico e o antigripal. Isso daí a gente nem pergunta, né? A gente vai lá na prateleira como se fosse, sei lá, chocolate e pega você lá. escolhe o que você mais tem que você confiança, gosta o que você gosta, e todo mundo tem uma bolsinha dentro da bolsa com esses medicamentos, muitas vezes, né? Uhum. Então, é muito importante mesmo, e nesse caso desses medicamentos mais comuns, né, o caso do omeprazol é o carro-chefe deles, né, mas de alguns antiácidos, como vocês também citaram, digestivos, né, o caso do Eno, de um Sonrisal. Na verdade, quando a gente usa excessivamente estes medicamentos, sem uma recomendação e orientação médica, profissional, farmacêutico, estes medicamentos em uso, né, por um período de tempo prolongado, de forma indiscriminada, né, pode trazer os prejuízos, por exemplo, no caso do omeprazol, tá? O omeprazol, quando usado aí de uma maneira, né, como eu falei, indiscriminada, ele pode impedir a absorção de algumas substâncias importantes para o nosso organismo, e entre elas as vitaminas, tá? Vitaminas estas, né, ou substâncias estas, que uma vez não absorvidas, né, para o nosso organismo, com o passar do tempo, podem trazer algumas doenças graves, né? Por exemplo, pode trazer aí uma osteoporose, é o caso do omeprazol, tá? Pode trazer também doenças, demências, certo? E a própria carência vitamínica, né, para outros funcionamentos do nosso organismo. Então, principalmente as demências, né, associadas muitas vezes a outros usos indiscriminados de outros medicamentos, aí, medicamentos para dormir, né, que muitas vezes as pessoas fazem esse uso. Então, associado a este omeprazol, a estes protetores de mucosas gástricas, a estes digestivos, podem levar a essas doenças que são graves para o nosso organismo. Fora isso, por exemplo, os analgésicos, os antigripais, né, que vocês citaram também, no caso de um paracetamol, existe aí o uso também inadequado dessa medicação, podendo levar a uma sobrecarga do nosso fígado, tá? E com o passar do tempo, nós podemos ter uma série de problemas relacionados, né, ao metabolismo dos nossos alimentos, mas também do nosso medicamento, que é feito via hepática, em decorrência deste uso indiscriminado, não é? Tem alguns pacientes que, a depender deste uso excessivo, eles podem desencadear o que nós chamamos de cirrose medicamentosa, tá? Então, é muito importante se tomar aí com cautela e sempre com orientação de um profissional. Às vezes,
a pessoa, e esse é um dos maiores problemas, né, que a gente vê em artigos científicos, o maior problema das pessoas, especialmente de jovens ou pessoas que estão ali numa faixa de 28 a 40 anos, é a dificuldade de acesso ao médico, não é? Então, por isso ele acaba fazendo esse uso indevido ou indiscriminado, ou automedicação, não é? Então, em decorrência disso, nós podemos procurar o profissional farmacêutico que está dentro de um estabelecimento, que está dentro da farmácia e que pode nos ajudar, nos dar as devidas orientações, tá? E falar, não, realmente você pode estar usando ou não, procure o médico, né? Dependendo da instância ou da situação clínica daquele paciente. Então, isso é muito importante. E esse profissional é de forma gratuita, né, e pode nos trazer um bem. Nós temos uma formação muito completa dentro do curso de farmácia, incluindo a chamada farmácia clínica, e isso nos permite, então, com todo esse embasamento clínico nas diferentes especialidades médicas, nos permite contribuir significativamente para o bem-estar deste paciente, né, da saúde deste paciente, certo? Então, e aí o Dia Nacional, como vocês citaram, do uso racional de medicamentos, comemorado no dia 5 de maio, mas ele tem que ser lembrado todos os dias mesmo, não é? É muito importante, e ele veio justamente por esse número de intoxicações medicamentosas, né, que chega a passar da casa dos 50%, né, pelos próprios dados do CEATOX, que é um centro de toxicologia, né, e que nos mostra realmente que valores muito altos acontece dessas intoxicações pelo uso indevido das medicações. Temos que nos lembrar de algo muito importante quando a gente fala de uso indevido de medicações, que são as chamadas interações medicamentosas, né? O paciente que usa muitos medicamentos também é um outro fator que leva um risco à saúde nossa, à saúde da comunidade, da sociedade como um todo. Interação entre dois medicamentos, eles têm química, então eles podem se interagir e causar um dano para o nosso organismo, ou aumentar em demasia um efeito, ou diminuir aquele efeito que se esperava do medicamento em uso, né? Então são dados que fazem parte deste uso racional do medicamento. Muito bom, e pontos importantíssimos para a gente analisar, né, para a gente repensar referente às nossas atitudes, né, nossas ações, como tem sido. Fica esse alerta para todos. E, claro, Ruth, gostaria muito de deixar o seu contato para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser acompanhar ou ter até algumas dicas, né, algumas orientações. Sim, sim. Eu deixo aqui, né, meu e-mail, também posso deixar meu telefone, se vocês quiserem disponibilizar aqui, eu fico à disposição, né, eu estou na educação farmacêutica, então, cotidianamente, a gente está realizando ações de conscientização do uso racional de medicamentos, e como faço com a nossa sociedade bauruense aqui de onde sou, mas eu estou à disposição para atender, né, as pessoas que precisarem aí de algum esclarecimento, né? Eu falei sobre a questão do uso excessivo do omeprazol, um outro problema sério que pode acontecer é a anemia, né? Por conta da carência de vitaminas, enfim. Então, a gente fica aqui à disposição, não sei se vocês querem que eu deixe aqui meu telefone, meu celular. Pode deixar seu e-mail. Não, pode deixar meu e-mail? Deixar o e-mail ou sua rede social, o seu e-mail ou sua rede social, que você tiver mais acesso aí. Então eu deixo aqui para vocês o meu e-mail, rute.moura30 @hotmail.com, tá? E tem um arroba aí que é o Instagram, né? Isso, tem o meu arroba, o meu Instagram seria, me perdoe aqui, só um... Ruth, esse que tá na tela? Ruth X Moura? Isso, esse que tá na tela, exatamente, isso, me deu um branco aqui, mas é esse mesmo que está na tela, exatamente, Ruth X Moura, é o meu Instagram, que vocês podem estar disponibilizando, entrando em contato comigo, tá? Boa. Eu fico à disposição para os esclarecimentos que precisarem. No direct é sempre um bom caminho. Ruth X Moura, aproveita, segue lá, pega todas as informações. Ruth, obrigado pela sua participação com a gente, obrigado pela sua disponibilidade. Volte sempre aqui no Notícias do Bem, foi um prazer receber você para essa conversa. Com certeza. Estou à disposição, muito obrigada, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um grande abraço para vocês.